Ok, então tá. Vamos, opa, Rosane, opa. Então Ah, tá, agora Rosane, sim. muito obrigada pelo carinho de vocês. Desculpa transtorno aí, gente, mas quando é ao vivo é assim mesmo, não tem jeito, né? A gente tem que se É, reinventar, né? tem mesmo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Catiane Zanotto. Eu sou da agência Zen aqui da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul. E a gente montou uma série para ajudar as pessoas nesse momento, né? Eu conheci a Eleonora no RD Summit do ano passado. Eu vi ela palestrar na plenária e eu amei toda a palestra dela. Ela me trouxe muito aprendizado, muito conhecimento. Eu acho que esse momento a gente tem que sair da zona do medo e ir para a zona do aprendizado, que é bem importante, né? Então eu vou deixar a Eleonora se apresentar e aí a gente inicia. Bom, gente, Fala aí, Eleonora. oficialmente. Então, gente, oficialmente, boa noite para todo mundo. Quero agradecer quem está aí conectado. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Eleonora Diniz, eu sou professora, consultora e empresária, de certa forma, porque eu estou empreendendo aqui com alguns projetos, né, em paralelo. Mas, assim, minha experiência é mercado financeiro, então são mais de 30 anos de experiência, 24 só de mercado financeiro. E eu comecei a trabalhar com internet em 99. Então já são mais de 21 anos aí trabalhando com internet. E só de analytics aí já são quase 20 anos que eu comecei a trabalhar com analytics em 2001. Só para vocês terem uma ideia, eu nunca vou esquecer desse dia. Meu primeiro curso de analytics foi justamente no 11 de setembro. Então, eu estava lá no meu curso de analytics e as torres caindo em Nova York, eu nunca esqueci isso, e ficou um negócio marcado, né? E, então, assim, em 2016 eu saí do mercado financeiro, e só o ano passado foram aula em 7 escolas, mais de 25 turmas. Na verdade, assim, pelas minhas contas, eu já devo ter falado de analytics para mais de 30 mil pessoas, porque eu fazia treinamento no banco, né? Ou seja, eu já trabalho com analytics desde 2001 e eu sempre falando de analytics para muita gente, então, pelas minhas contas, esse número pode ter até passado já dos 30 mil. Né? E aí eu quero Show, agradecer o convite, né, Catiane, o pessoal aí da agência Zen, para estar falando um pouquinho de analytics para vocês. Por onde show. começamos? Vamos lá, Eleonora. Então, eu acho que tem pessoas, pode ser que tenham pessoas que entendem de analytics aqui, né, nos acompanhando, e tem pessoas também bem crua, que não conhece nada de analytics. Então, eu gostaria que tu conceituasse analytics, Eleonora. Tá. O que é O que é, analytics? na verdade, inclusive hoje, por conta dessa necessidade de entender analytics, eu até fiz um post no meu Instagram e fiz também no LinkedIn, trazendo 5 tipos de analytics, porque na verdade analytics nada mais é do que uma área de estudo onde a gente analisa os dados que podem ser do meu site, pode ser de redes sociais, pode ser de alguma outra unidade externa, mas a ideia é que eu consiga, a partir disso e a partir de um histórico, entender e definir um padrão que eu possa melhorar a experiência desse usuário. Então, a ideia é que a gente vai trabalhar nada mais, nada menos do que dados estatísticos. A ideia é trabalhar com estatística. Acontece que as ferramentas de analytics hoje já fazem boa parte dos cálculos para a gente. Então, a gente fica muito mais com a questão de análise em si desses dados, de forma que a gente consegue entender como o usuário está interagindo com a interface que a gente está oferecendo. Então, inclusive hoje o post que eu fiz era para conceituar, porque a gente fala analytics, mas existe web analytics, social analytics, digital analytics, people analytics, customer analytics, ou seja, cada um vai puxando para o seu lado um pouco dessa expertise. Então, quando a gente fala web analytics, a gente está falando da internet, ou seja, do nosso site, mas estamos falando das campanhas que a gente faz na internet, ou seja, do nosso marketing digital, e que a gente traz isso para o nosso site.
Quando a gente fala de social analytics, a gente está falando dos analytics nas redes sociais. Então, para vocês terem uma ideia, Facebook, se você tem uma página, esta página tem analytics. Se você tem um perfil business no seu Instagram, ele tem analytics. Se você tem um canal no YouTube, ele tem analytics. Se você quiser, por exemplo, ter analytics no seu Pinterest ou no seu TikTok, você tem que habilitar para ela ser uma conta business, como a gente faz no Instagram. E hoje, né, inclusive foi lançada a questão do Stories lá no LinkedIn, a gente provavelmente vai ter analytics desses Stories lá no LinkedIn. Então, eu já fiz uma postagem hoje até para ver como é que funciona. Então, assim, algumas ferramentas vão trazer mais, que nem, por exemplo, o Twitter. O Twitter é super recheado de informação e você não precisa fazer absolutamente nada. Ele já te traz isso. Se você colocar lá Twitter Analytics, você vai ter o Analytics do seu perfil lá no Twitter, tá? Uhum. Quando eu vou, por exemplo, para uma área quando eu falo Digital Analytics, eu estou já abrangendo um pouco mais, porque eu não estou falando só da web e só das campanhas, eu estou somando o social junto. Quando eu falo customer, eu mudo toda essa forma de enxergar os dados pensando no meu usuário. Então, ou seja, eu quero saber esse usuário, qual é o caminho que esse cara fez. Esse cara interagiu comigo nas redes sociais, ou seja, eu mudo o foco de contabilização. Quando eu falo de people, aí já é o pessoal de RH. Ou seja, eu posso usar People Analytics para recrutar, mas também para identificar como é que são os talentos dentro, né, da minha empresa, se eu tiver como forma de coletar isso. Então, assim, eu não consigo fazer sem coleta. Eu preciso ter. O que vai depender de cada lugar, que, por exemplo, nas redes sociais, eu já não tenho como, vamos dizer assim, me preocupar com a forma de coleta, porque cada uma tem a sua e eu não consigo mexer nisso. Agora, quando eu falo do meu site, aí sim, eu posso controlar isso. Então, eu tenho todo um processo de planejamento para que essa informação chegue no meu site. Na verdade, assim, eu planejo meu site, mas toda vez que eu faço uma captura, eu faço uma captura mais planejada, de forma que ela vai para uma ferramenta de analytics um pouco mais estruturada. Senão essa informação vai chegar lá e aí é o que a gente ouve das pessoas. Ah, meu analytics não funciona, meu analytics não fala nada. Mas aí é porque precisa ter um planejamento. E esse talvez é o grande gargalo. Muita gente desiste de usar, né? Ou seja, essa porta de entrada, se ela não é bem planejada, isso se perde. Então as pessoas acham que não funciona, entendeu? Certo, Eleonora. Então eu tinha feito algumas anotações aqui, e aí, agora eu sei o conceito de analytics, sei que tem vários analytics, e por Sim, onde uma pessoa leiga, que nem eu ainda sei porque eu tenho agência, né? Eu tenho que saber. sim. Mas uma pessoa leiga que está escutando nós, por onde ela começa? Por onde eu começo? O que Como que é eu que posso você. fazer de básico, assim, para quem Sim, não está fazendo nada, aquele empresário que hoje ele entende da empresa dele, do negócio dele, do produto dele, mas ele não perfeito. entende como é que eu inicio o Analytics, como é que eu Tá. começo, por onde eu começo. Bom, para você ter um analytics no caso do teu site, a primeira coisa é olhar para o seu site e pensar assim, como é que meu site participa dentro da minha estratégia digital? Ou seja, qual é o papel que meu site tem dentro do meu negócio? Esse é o primeiro ponto. Isso é o que a gente chama de definição, né? Porque para depois, quem quiser baixar no meu perfil aqui do Instagram, tem aí o framework de analytics, e esse framework, na verdade, é justamente a gente começa aí com o ponto de estratégia, ou seja, é estratégia, ou seja, o que o meu site contribui para o meu negócio, né? Então, na verdade, para a gente pensar de uma forma um pouco macro ainda, eu tenho a estratégia, eu tenho a questão de performance, eu tenho a minha customização, a validação, as minhas análises e os meus insights. Isso forma um anagrama chamado EPC-VAI. Então, estratégia, performance, configuração, validação, análise e insight. Então, quando a gente fala de estratégia, é justamente isso que eu estou falando.
como é que as pessoas percebem que o site faz parte da estratégia. Ou seja, meu site é uma vitrine para eu exibir os meus produtos. O meu site é um ponto de contato com o meu cliente, ou seja, ele é um canal de relacionamento. O meu site, eu vendo por ele. O meu site meu site, na verdade, é uma plataforma que permite que as pessoas publiquem conteúdos, façam divulgação. Então, assim, eu preciso perceber isso. Quando eu descubro qual é este papel, eu preciso separar essas jornadas, identificar essas jornadas, para que elas sejam monitoradas. Aí entra a performance. Então, ou seja, se aquela jornada, que é muito importante para o meu site, ela precisa estar funcionando, ela se torna um indicador de performance para mim, que é o que a gente chama de KPI, Key Performance Indicator. Então, a gente já vai para a segunda parte desse grande, né, desses 6 itens, a gente vai para a parte de indicadores. Então, o que vai acontecer? Quando você planejou isso, você vai precisar de um desenvolvedor, não tem como. Ou a menos que você, como você está falando, né? A gente está falando de usuário, de empresários que talvez nem nunca pensaram sobre esse ponto de vista. Então, você precisa entender como é que o teu site foi desenvolvido, para você chamar um desenvolvedor para te ajudar com isso. Então, por exemplo, você pode ter um site no Wix, uma plataforma Wix. A plataforma Wix te permite você conectar Analytics nela. Se você tem um site no WordPress, o WordPress te permite conectar Google Analytics nele. Que codificar e incluir o Analytics, né? Ou seja, a captura do Analytics dentro do teu site. Aí a gente começa a entrar na parte que a gente chama de configuração. Então, essa configuração é justamente esse ponto de programar essa captura. E aqui, como você planejou, sabe quais são os pontos mais importantes? Então, por exemplo, meu site é um site de relacionamento com o cliente. Então, eu tenho um Fale Conosco no meu site. Aquele formulário de Fale Conosco tem que funcionar. Então, ele tem que estar programado lá, tem que estar tagueado. O tagueado é como se a gente falasse assim, ó, o site está etiquetado. Como se a gente colocasse etiqueta de roupa numa loja. Chego numa loja, todas as roupas têm etiqueta, com preço lá para eu comprar. O mesmo racional que a gente tem numa loja, onde eu tenho que colocar o preço em todos os produtos que eu estou vendendo de forma física, né? Eu faço isso também digitalmente. Então, ou seja, quem faz isso é o seu desenvolvedor. A menos que você utilize esses recursos de plataforma como o Wix ou como o WordPress. E aí, essas plataformas vão fazer isso por você. Elas vão fazer essa parte de configuração para capturar esse dado para dentro do Google Analytics. Claro, para eu fazer isso, eu preciso criar o que a gente chama de uma conta e uma propriedade. Então, a conta é minha conta real mesmo, minha conta, e debaixo dela eu tenho o que a gente chama de propriedade, ou seja, eu tenho os diversos sites a qual eu gerencio. Então, na hora que eu faço isso, eu cadastro o meu site, eu recebo um código. E é esse código que vai no Wix, é esse código que vai no WordPress. Agora, se o meu desenvolvedor está programando, existe um outro código, que é uma programação que a gente chama de JavaScript, que é colocada na sua página. Ou seja, todas as páginas precisam ter este código. E aí, depois você vai... Existe uma série de configurações que são importantes para fazer. Para aí, depois, você entrar para um processo de validação, que é saber se tudo aquilo que foi programado com base no seu planejamento estratégico, de fato está chegando na ferramenta. Quando você descobre que isso está chegando na ferramenta, você deveria configurar ela para acompanhar os seus indicadores de performance. Ou seja, nós no planejamento percebemos que é importante eu fazer a acompanhar o formulário de Fale Conosco, então que seja isso, vamos monitorar ele. Então a gente consegue monitorar ele através do Analytics, saber se as pessoas estão de fato preenchendo. Se isso acontece, a gente fala, poxa, eu tive uma conversão, que é o que a gente, isso é uma palavra muito corriqueira dentro do marketing. Corriqueira dentro do marketing digital.
Não só do marketing digital, mas assim, mesmo no marketing offline, a gente falava muito, olha, como é que está a minha conversão? Quanto eu estou convertendo? Desculpa, isso é uma constante. A gente já usa esse tipo de linguagem. Ela só é traduzida para o digital. Uhum. Após esse momento de monitorar os nossos indicadores, né, ou seja, parametrizar isso, eu começo a ir para a minha parte, já configurei, validei tudo isso, né, ou seja, eu tenho primeiro processo de validar, que é validar se o dado chegou na ferramenta, e um segundo processo, será que todos aqueles indicadores que eu queria acompanhar, eles estão configurados também? Eles estão funcionando? Sim, então, ótimo. Aí você pode partir para a sua análise. O que muita gente faz é jogar o site no Google Analytics, não faz esse planejamento, quando chega na hora da análise, ela fala assim, ai, mas sei lá, será que meu celular está funcionando? Quantas pessoas me mandaram mensagem? Você não sabe. Por isso que é importante essa fase da estratégia e do planejamento, né? E aí sim você vai trazer os seus insights. Os meus Sim. insights do tipo, olha, eu tenho muita gente que preenche meu formulário, mas o cara está vindo de uma busca orgânica. Ah, o cara está vindo da rede social. Ah, o cara está vindo de um site porque falaram do meu serviço lá e colocaram meu URL lá. E aí esse cara está chegando aqui. Então a gente tem esse tipo, ou seja, isso já é a parte para as minhas análises e começa a trazer insights, porque se eu vejo muita gente falando de mim no outro site, por que não fechar uma parceria com ele? Percebe? Ou seja, a gente começa a descobrir que existem possibilidades de fazer além, né? Porque a gente está com isso muito bem estruturado. Ou seja, dei uma visão já até dando Uma vez, uns né, insights aí, uns detalhes aí. uns Tem gente aqui que detalhes. deve estar achando assim. Eu vi até umas carinhas aqui do tipo, ai meu Deus, né? Parecia assim, ai, será que eu consigo fazer isso, né? Não sei, né? Tem alguém com esse dilema aqui, né? Do tipo, ai, será que eu consigo, né? Consegue, gente. É isso aí. O nosso conteúdo ele é muito rico e ele é bem estratégico mesmo, né? Eu acho que tem poucas pessoas que conhecem Analytics ainda ou que mexem com Analytics, né? Porque é uma ferramenta sensacional e é algo que traz muito resultado se tu souber usar, né? Tem que Sim, aprender e ir a fundo, não adianta saber o superficial. Porque se tu saber o sim. superficial, não vai te. É que nem a Eleonora falou, na hora de analisar os dados, se tu não tiver dados para analisar, se tu não saber exatamente o que tu fez, tu vai se perder e aí não vai ter resultado no final, né? Não, não. O planejamento é fundamental, e eu vou te falar, meu tempo de experiência mostrou, e isso, na verdade, me levou também a montar esse framework, esse fluxo, né? Que, na verdade, eu falei de 6 passos, mas no fundo ele são 6 macro etapas, mas no fundo são 12 no total, e ela está detalhada. Por quê? Porque ela serve para você como um checklist. É um jeito de Uhum. você falar assim, passei por esse passo, fiz esse passo, porque na verdade, pelo fato, não necessariamente você vai ter um e-commerce no teu site. Não é, você não é obrigatório você ter. Mas você passou por lá, tá bom, não tem o e-commerce, eu não preciso fazer nada, segue o jogo e continua, né? E Uhum. o que eu via muito, assim, na minha experiência, né, até no banco, era o seguinte, muita gente chegava para mim num determinado momento, eu atendia, para você ter uma ideia, atendia o banco todo e ainda a América Latina, e as pessoas chegavam para mim, então, sabe o que que é? Eu implementei essa página aqui no site, eu queria ver o resultado. E aí eu ia olhar e assim, quem chorava era eu, porque eu olhava e falava assim, olha, então, colega, não tem essa informação. O máximo que a gente tinha era visualização de página, mas não necessariamente a gente sabia se o cara tinha clicado num determinado elemento. Ai, sei lá, poxa, eu queria que o cara, sei lá, assinasse um termo de adesão. Eu não sabia se o cara tinha assinado ou não.
porque aquilo não estava programado. Então, ou seja, faltou um planejamento. Então, eu fiquei muito tempo tentando criar esta cultura de métricas, de analytics, de ter que planejar. E depois de muitas pessoas errarem e sentirem falta, ou seja, as pessoas acabam vindo pela dor, né? Ou seja, tem a Uhum, dor sim. de não ter o dado, chegava em mim e falava assim, olha, então, a gente pode... Como é que eu posso fazer da próxima vez? E falei, então, olha, então tá, na próxima vez você vem, traz para mim as tuas telas, vamos sentar, vamos planejar o que é que para você é importante saber. E aí, assim, o que for importante, eu vou direcionar para o seu time de TI, vou dizer, ó, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Só que esse processo era extremamente intuitivo meu. Claro, eu sabia, mas eu nunca tinha feito um fluxo de forma com uma metodologia. E eu trabalhei 10 anos com metodologia de sistema. E aí mas assim, nunca tinha posto isso no papel. E aí, quando eu coloquei este processo no papel, ele fez muito sentido. Por quê? Porque hoje eu aplico esse processo em aula. Então, em todas as faculdades onde eu vou dar aula, eu sigo essa metodologia. Tem gente que está aqui que já foi aluno meu. Eu, inclusive, além de fazer isso, eu aplico esse processo com o cliente, né? E resolvi formalizar esse fluxo lá no RD. E aí muita gente veio conversar comigo, dizendo, cara, fez todo sentido essa organização, essa orquestração, esse encadeamento de etapas, porque você não perde o fio da meada e você garante que o dado, quando chegar no processo de análise, você já passou, olha, para chegar na análise, você já passou por umas 9 etapas, mais ou menos. E muita gente só cumpre, às vezes, 2 e vai para a análise. Chega na análise, não está do jeito que eu queria. Entendeu? Exatamente isso, né? Não existe presente sem sacrifício, não existe a gente não arregaçar as mangas e não trabalhar, Não, né? não. Então, nada vem do acaso. Se hoje a gente está numa posição que a gente está, é porque a gente conquista, né? E a gente batalha, vai atrás. E assim acontece em todos os segmentos, né? Sim. Bom, Eleonora, falando em. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho um e-commerce, né? Como é que eu Aham. sei quando o meu e-commerce está num pico alto de venda e quando está numa queda de venda? Tá, tá. O que é que a gente. O primeiro ponto, né? É importante olhar para o seu mercado. E existem algumas pesquisas, assim, tem gente que tem pesquisa, acho que o pessoal do e-commerce Brasil tem pesquisas, às vezes, dizendo qual é a média de taxa de conversão, tá? O que a gente ouve que o mercado pratica é uma taxa de conversão de 2%, tá? Só que você pode estar vendendo um produto que nem, vamos pensar, você acha que está em 2% a taxa de conversão de venda de máscara? Óbvio que não, deve estar muito mais alto. Você acha que está aí 2% a venda, por exemplo, as vendas no supermercado? Provavelmente não. Então, a gente vai passar por momentos de oscilação. Então, você vai ter picos, você vai ter quedas. O que pode fazer o teu e-commerce ter pico? Então, a gente pode ter uma situação atípica como essa, de pandemia, onde alguns bens, alguns artigos são essenciais. Então, por exemplo, a máscara, o álcool gel, produtos de limpeza e por aí vai. Então, só que a gente também está nesse momento de estar recluso, né? De estar em casa. Então, o que Uhum. vai acontecer? Provavelmente a gente também vai perceber um aumento no tráfego. Então, quando a gente aumenta o tráfego, a gente aumenta uma métrica de audiência, que significa visita. Então, você Uhum. pode continuar tendo 2% de taxa de conversão, mas por quê? O seu volume bruto, né? O seu volume, vamos dizer, em quantidade, pode ter aumentado de venda, mas comparativamente a sua visita também aumentou. Então, se esses dois caras aumentam juntos, pode ser que a sua taxa de conversão fique na mesma. Pode até ser que ela caia, mas por isso que é importante quando a gente olhar para o nosso e-commerce, a gente olhe não só a nossa taxa de conversão, mas também a quantidade.
E por que que, na verdade, a gente tem que olhar para essa métrica de audiência que são as sessões? Porque as taxas de conversão são calculadas com base nas sessões. Então, eu vou pegar a minha quantidade de vendas e vou dividir pela minha quantidade de sessões. O Analytics vai fazer isso automaticamente para você. Então, você é importante entender, eu tenho aumento de tráfego? Tenho. Que aumento de tráfego eu tive? Foi de orgânico? Porque hoje em dia a gente percebe que depende do negócio, algumas áreas não estão nem anunciando tanto. Elas até evitaram de fazer anúncio, ou seja, deram um passo para trás. E eu percebo que muita gente, inclusive esse é um tema que eu estou lecionando essa semana aí, na verdade eu comecei uma turma. Eu já estou na segunda aula dessa turma, a gente está estudando Search Engine Marketing, e é justamente isso. O quanto a gente está vendo de campanhas pagas e de orgânico. Então, se a gente for olhar para o nosso tráfego, a gente vai descobrir, pô, tive aumento, tive queda. Isso é um bom indício para depois a gente olhar para a quantidade de vendas que eu tenho. Então, se nesse momento eu não estou fazendo campanha, pode ser que você tenha aumento de tráfego, por quê? Por causa de um orgânico. Ou porque alguém mencionou sobre você numa rede social e pôs o link, mandou tráfego para você. Então, aqui a gente começa a olhar, da mesma forma que isso pode ter o tráfego aqui, pode dizer se meu site está indo bem, como a queda também vai dizer que se eu estou indo mal. E aqui na queda, imagina que eu também tenho um aumento de tráfego, mas não estou vendendo tanto. Talvez valesse a pena olhar nossa taxa de rejeição. Por quê? É o meu usuário chegando no meu site, talvez não goste da landing page que ele está vendo, e ele vai embora. Ou pode ser outro fator. Este usuário chegou, mas ele está, por exemplo, navegando no mobile. Então, será que a minha taxa de rejeição no mobile é mais alta do que via computador, via desktop? Porque isso pode acontecer, e aí o que você deveria concluir? Pode ser que meu site não está responsivo. Então, o que acontece? O cara chega, mas não consegue comprar. Então, você pode ter aumento de tráfego, mas tem queda de conversão. Então, aqui são alguns fatores que valem a pena você analisar. Olhar principalmente taxa de rejeição, olhar se o seu usuário está navegando via mobile ou está navegando via desktop. Então, assim, tem muita gente que tem até o desktop em casa, mas ele está lá guardado. A pessoa acaba não usando tanto, prefere usar o tablet ou usar o celular, mesmo estando em casa. Isso, se a gente percebe que está acontecendo muito essa movimentação para mobile, você tem que repensar e ter uma experiência melhor. É justamente, voltamos ao conceito do Analytics, é olhar o número para saber como é que é a experiência do meu usuário, se essa experiência for ruim, a partir deste número gerar uma experiência melhor. É por isso, ou seja, a gente voltou ao conceito do Analytics, ou seja, olhar o número retroativamente para oferecer uma melhor experiência. Então, aqui eu acho que vale muito a gente olhar realmente a nossa audiência, olhar a taxa de rejeição e principalmente se essa taxa de rejeição é alta em algum navegador ou se é para mobile essa taxa de rejeição. Então, você começa a perceber isso. Espero ter respondido, né? Porque tem uma série de variáveis. Não é só dizer assim. Eu tô vendo várias pessoas fazendo pergunta, pessoal. Depois a gente abre ali para perguntas, né? Ou deixe no chat aí, que depois eu vou anotar tudo. A Eleonora responde para vocês tudo certinho, né, Eleonora? Eu não estou muito olhando, eu não tô olhando muitas perguntas, não. Então. O pessoal tá colocando aí que tu é mestre em Analytics, alguém que é a Silvane, eu acho que foi tua aluna, tá te parabenizando. A Silviane de Souza. Silviane foi minha aluna. Beijo, Silviane. Então, certo. E aí, a gente precisa lembrar qual é o papel do nosso site no nosso negócio, né? Que foi o que tu falou antes, né? Eu posso até dar alguns exemplos, né, desse papel, porque muita gente pode ter dúvida. Assim, eu dei 2 exemplos muito básicos, né? Mas vamos dizer assim, vou dar alguns exemplos. Então, vamos falar de
relacionamento, que eu já comentei, né? Então, imagina que você tenha no teu site um Fale Conosco, que você tenha um chat dentro do teu site. Imagina que você tenha um número de telefone para que as pessoas te liguem. Aquele número precisa estar clicável, principalmente se você tiver um grande número de usuários te acessando via celular, né? Então, aqui a gente está falando de pontos que eu chamaria de relacionamento, né? Eu poderia ter aqui um outro que seria o fato de estou provendo uma experiência para o meu usuário. Então, vou dar um exemplo, talvez muita gente já usou, muita gente já deve ter usado o Booking para reservar um hotel, certo? Reservar um quarto no hotel quando vai viajar. O que o Booking te oferece? Ele te oferece uma gama de imagens ali para você navegar e você ver as imagens. O Airbnb também faz isso, tá? O que é interessante aqui? Para que eu me convença de que aquele hotel é bacana, eu preciso ver essas imagens. Então, essas imagens precisam estar, bem, primeiro, precisam estar num tamanho bom e precisam estar leves, com uma boa resolução. Porque senão eu, usuário, não vou conseguir ver, não vou me convencer de comprar, de fazer uma reserva ali, tá? Esse é um fator experiência, que nem quando muito tem aqui em São Paulo, tem um site chamado Quinto Andar, não sei se tem, não deve estar ainda por todo o Brasil, mas eu posso alugar um imóvel pela internet. Então eu preciso ver esta imagem, né? Um outro aplicativo que talvez algumas pessoas já devem ter usado é aquele aplicativo para você testar qual é a cor para a minha parede. Essa parede que está aqui atrás de mim, eu usei um app da Tintas, acho que foi da Coral, para ver a cor, para saber qual é a melhor cor que eu vou colocar na minha parede. Esse é um recurso de experiência. Então, esta funcionalidade, ela precisa estar redonda, porque se ela não estiver redonda, e isso é um ponto importante na jornada do meu usuário, isso aqui ferrou, compromete, ou seja, eu talvez não vá querer comprar tinta, né? Ou Uhum. não vou querer alugar aquele hotel, aquele quarto no hotel. Eu posso ter, obviamente, meu processo de venda. Então, eu tenho aqui meus e-commerces, eu tenho e-commerces em geral, mas eu posso ter serviços de assinatura. Então, a gente está falando aqui de Spotify, Netflix, são todos serviços de assinatura, Globo.com. Eu posso não necessariamente vender, mas eu preciso capturar um lead no meu site. Então, meu formulário de captura de lead, ou além de in-page que eu vou fazer para captar esse lead, este formulário tem que funcionar. Então, isso aqui vai detectar, eu posso ter um processo aqui no Analytics para detectar se isso aqui funciona ou não. Eu posso ter processos de divulgação, ou seja, eu tenho esse recurso de compartilhamento no meu site. Se isso for importante para mim, esses processos de compartilhamento precisam funcionar. Eu posso ter divulgação quando eu tenho. Vou dar um outro exemplo, né? Rede social, que nem Facebook. Eu convido alguém para ser meu amigo, né? Eu trago Uhum. alguém para participar da rede. Eu posso ter colaboração a partir do momento que eu permito que as pessoas divulguem ou declarem qual foi a experiência delas com determinado serviço. Então, aqui, os e-commerces todos que deixam, que permitem que a gente faça um comentário, Uhum. eu estou tendo uma funcionalidade de colaboração. Isso funciona também com o Booking, quando eu faço a colaboração. Isso pode funcionar lá no TripAdvisor. E aí eu já citei Booking duas vezes. Vocês devem estar pensando, poxa, mas assim, o Booking não tinha um objetivo de experiência? Gente, o Booking tem um objetivo de experiência quando eu vejo a imagem. Ele tem um objetivo de relacionamento a partir do momento que ele tem um atendimento lá de Fale Conosco. O Booking tem uma conversão, que é o momento que eu entro lá e converto, eu faço a reserva do meu hotel. Então, ele tem um e-commerce ali. Eu coloco meu cartão de crédito, tá? Ele tem um objetivo de colaboração, porque eu relato a minha experiência como foi e colaboro com as outras pessoas. Ele ainda tem um objetivo de divulgação, porque se eu convidar outras pessoas para entrarem no Booking, o Booking pode me dar créditos para uma futura reserva.
Então, percebe? O site não tem um Vários. único objetivo, ele tem vários. E é esse o exercício que cada um tem que fazer com o seu site. Então, é que É, citei vários exemplos para um isso, único site. que a gente tem os objetivos macro e os objetivos micro, né? A gente tem que saber avaliar e analisar bem cada um deles, né? Sim. Pegando esse insight teu aí que tu falou do Booking, dá uma dica para o pessoal de Gramado, Canela, Nova Petrópolis. A gente está na Serra Gaúcha aqui, Eleonora, e a gente está em momento de crise. O que tu fala para essa galera do turismo que está sofrendo muito aqui? O turismo Olha, que não está tendo não está procura, não tendo, tá. né? Como é que essas pessoas fazem te reinventar? Pessoal que tem hotel, tem pousada, a gente está vendo muito fechamento de hotel aqui. Como é que as pessoas se reinventam nesse momento aqui? Eu acho que assim, o hotel, se a gente pensar em que serviços que o hotel tem, né? O hotel tem vamos pensar, tem a questão da cozinha, né? O hotel poderia oferecer, e aí seria interessante aproveitar um pouco do próprio site ou do Google Meu Negócio, talvez. É um outro jeito também da gente falar do serviço, né? Eu acho que o hotel poderia utilizar, veio aqui na cabeça agora, né? Essa questão da cozinha, ou seja, tem um serviço de cozinha dentro do hotel. Poderia utilizar este serviço de cozinha até para oferecer alimentação para as pessoas. Então, tem gente que não está. Isso está acontecendo muito aqui em São Paulo. Muitos restaurantes que não faziam o serviço de delivery poderiam, acabam fazendo. Então, o hotel poderia usar esse tipo de serviço, poderia oferecer também o serviço de lavanderia, é uma outra opção. Poderia, assim, tem muita gente que está precisando, olha, eu precisava esterilizar, sei lá, fazer uma lavagem mais industrial de alguma coisa. Estou dando exemplo, né? Uhum. Agora, tem gente que tem muita gente que eu já vi soluções com empresários fazendo isso, de tentar vender, né, créditos para uma futura locação. Claro, a gente ainda não sabe quando é que isso vai estar liberado para a gente estar, né? Para eu poder ir à Serra Gaúcha, eu conheço Gramado e Canela, né? Conheço Bento Gonçalves também. Mas são saídas a princípio. Ou seja, como eu utilizo como é faço do meu serviço ser um serviço de delivery, né? Então, é uma possibilidade. Agora, tem muita gente que está oferecendo, por exemplo, tem gente que está oferecendo cursos porque tinha essa bagagem de conhecimento. Então, não sei se o hotel teria esse tipo de condição. Acho talvez um pouco mais difícil, né? Por exemplo, olha, como é que você pode higienizar o seu quarto? Sabe prestar um serviço, mesmo que fosse gratuito, né? Porque a gente vive essa questão com relação à limpeza, né? Para nós é extremamente importante isso nesse momento. Então, eu acho que assim, são opções que poderiam ser oferecidas que fazem as pessoas lembrarem de você, é um jeito das pessoas guardarem a sua marca. Porque é importante manter a presença da sua marca de alguma forma. Então, por exemplo, você acha que joalheria está vendendo? Não deve estar vendendo, né? Então, o que que a gente percebeu? Eu vi algumas ações, e até acho que foi da Vivara. A Vivara comentando, falando para as pessoas se cuidarem, ficarem em casa, que em breve ela estaria retomando o serviço. Claro, ela diz ainda que se as pessoas quiserem, ela manda pela internet. Então, esse serviço ainda funciona, né? Mas o Uhum. hotel que nunca fez um serviço desse, de fazer entrega, talvez oferecer isso. Ou seja, tem pessoas que talvez tenham uma alimentação, precisa de uma alimentação balanceada, o hotel sabe fazer isso. O hotel tem essa condição, então seria uma forma de manter um pouco o serviço dentro do hotel, entendeu? Eu não, assim, pensando assim, sabe? Veio a ideia aqui do nada, né? Uhum.
Mas eu Tu acho sabe, importante as pessoas sempre ficarem olhando analytics, principalmente se você presta um serviço para a comunidade, né? E eu acho que é importante continuar mesmo assim olhando, porque as pessoas podem querer, sei lá, olha, eu queria. Sei lá, alguém de repente quer fazer uma surpresa para alguém em casa. Vamos dar um exemplo aqui, vai, sei lá. Você é casado, o cara quer fazer uma surpresa para a esposa. Poxa, por que que de repente não pede para o hotel? Olha, dá para preparar um jantar bacana para mim e manda entregar? É possível, entendeu? Já que eu não posso ir ao hotel, que o hotel venha até mim de alguma forma, entendeu? é isso que eu ia falar, porque a gente tem uma cultura ainda aqui um pouco fechada, né? E que nem todo mundo da rede de hotéis trabalha com marketing digital e Ah, trabalha com a parte de analytics. Tem site, tem e-commerce ou tem alguma coisa digital. O pessoal tem bastante pessoas que ainda trabalha com a parte manual. E eu acho que esse é o não momento usa o do. site? Não tem Não site? usam. Ah, tem bastante ainda que não usam. Então, eu acho que tá nesse momento da gente se reinventar, tá nesse momento da gente entrar para a zona do aprendizado e aprender o que, que é ter, qual o objetivo do meu site, o porquê que eu preciso ter um site, por que, que eu Uhum. preciso ter um meio digital, porque é nesses momentos de pandemia que a gente sente a diferença, né? Se a gente não tiver Sim, preparado, a gente vai acabar afundando cada vez mais. é. Eu vou te dar um exemplo, e talvez isso, na verdade, assim, pegando esse gancho de muita gente que não tem, é, eu acho que foi um dos primeiros vídeos, eu não fazia quase vídeo no IGTV e eu resolvi fazer um, acho que foi meu primeiro ou meu segundo vídeo. Eu fui um dia na feira, né, devidamente paramentada, máscara e tudo mais. E eu passei, assim, eu moro próximo a uma rua de comércio, então eu fui passando assim, e hoje, de novo, eu fui à feira e um monte de plaquinhas, estamos atendendo via WhatsApp. Gente, eu tinha que tirar foto de todos eles, para eu saber qual das lojas eu talvez quisesse um serviço, né? E aí eu fiquei pensando assim, gente, e é de novo aquele negócio, por que não explorar o Google Meu Negócio? Porque o Google Meu Negócio vai colocar você no mapa. Se entrar no Google Maps, vou começar a ver à minha volta quais são os serviços que tem. E por que não usar no Google Meu Negócio o número do WhatsApp e dizer assim, olha, estamos trabalhando com delivery. Entendeu? Ou seja, esse cara não Uhum. tem um site, mas pelo menos ele é localizável via mapa, via Google Maps. Claro, eu posso ter uma rede social. Eu não sei, esses hotéis têm rede social aí Sim, redes na... sociais é mais. Aqui se confunde muito, a gente é pioneira no marketing digital, né? A gente está desde 2009, abriu agência aqui, e aí o pessoal confunde muito, vou fazer redes sociais com marketing digital, e a gente sabe que é só um pedacinho do embalde marketing, né? Por isso que a gente É, veio também para essas lives para mostrar para as pessoas que é diferente o embalde marketing das redes sociais, de fazer as redes sociais. Rede sim. social é um canal de atração para atrair para o meu blog, né? Não é nem para o meu Uhum. site, é para um outro canal de relacionamento, né? E hoje a Sim, palavra relacionamento está muito em alta, né? E aí, eu acho que vem nesse nosso próximo assunto aí, que é a análise, né? Como é que é os quatro pilares que tu me passou aí de de analisar, né? análise. Que é É. perfil, eu A tenho gente anotado aqui. tem, a gente tem um primeiro pilar de análise. Quando você vai olhar na Analytics, e não só na Analytics, tá? Na rede social Ó, também dá para fazer isso. Eleonora, Lipão dizendo, professora, te amo. Tem muitos fãs aí. Ó, valeu, obrigada. Lá da SPM. Inclusive, então, falando dos pilares de análise, né?
Então, a gente tem um primeiro pilar, e vamos pensar assim, esse pilar também existe é, nas redes sociais, que é o público. Aqui, não é o que o meu público faz, mas quem é ele. Então, se a gente for lá na rede social, a gente vai saber se é homem, se é mulher, claro. A rede social vai mostrar para mim se é homem ou se é mulher, desde que as pessoas preencham isso corretamente, tá? Então tem gente que, né, não pode não querer preencher, então vai ficar uma parte lá, né, sem categoria. Mas eu vou preencher minha idade, então eu vou ter faixas de idade. Eu consigo saber se esse usuário está me acessando via desktop ou via mobile. Algumas redes sociais mostram isso para gente. Isso, isso no Analytics também é possível. Claro, a gente não vê este número de sexo e faixa de idade na totalidade, porque a gente tem uma questão chamada Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, eu não posso mandar um dado, esse dado, na verdade, quem pega para mim é o Google, mas o Google não me traz 100% desta amostra. Por que que ele não me traz? Porque pode ser que eu não cliquei em nenhuma campanha, então o Google não conseguiu me validar. Pode ser que eu apaguei meu histórico no navegador e, consequentemente, ele não consegue entender pelo meu comportamento quem sou eu, né? Uhum. Ou eu estou identificada no Google, por exemplo, quando eu navego no Chrome e estou identificada, o Google não captura esse meu dado. Ele não, ele, porque eu tenho uma. É como se o Google pegasse a minha informação e mandasse para o Analytics de um terceiro. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados diz o seguinte: eu posso pegar o seu dado, ou seja, eu tenho um site e você, Catiane, entrou no meu site. Uhum. Eu digo para você assim, Catiane, você se importa de eu capturar os seus dados? Você vai falar, não, não me importa, pode capturar. Beleza. A partir do momento que eu capturei o seu dado, eu não posso transmitir este dado para um outro site. Então, eu capturei o dado, sei quem é a Catiane. Eu não posso guardar o dado da Catiane devidamente identificada lá no Google Analytics. Eu vou ferir a lei geral. Então, eu Uhum. posso ter o seu dado, mas eu vou guardar ele para mim e eu não vou dar ele para terceiros, tá? Quando eu estou na rede social, eu já me autorizei lá dentro. Eu já dei esta permissão. Só que o dado não sai da rede social, o dado fica ali dentro do próprio Facebook. Então, o Facebook diz, ó, tem gente que numa determinada faixa de idade está conectado, viu seu site. Tem gente que é, sei lá, da Serra Gaúcha que viu seu site. Não é seu site, seu perfil. É, viu a sua página. Então, essas informações, elas estão ali, mas elas não saem dali do Facebook, elas ficam lá. Uhum. E aí, eu começo a traçar um perfil desse público. Então, no caso lá do Facebook, eu sei aonde você está, eu sei sua faixa de idade, sexo e tudo mais. Eu vejo isso também no Analytics, quando eu falo de público. Eu tenho uma outra opção que é tráfego, saber de onde este usuário veio. Isso, para o Facebook, isso não me mostra, ele não me diz de onde veio. Ou seja, o cara chegou no Facebook porque veio do seu site, ou ele veio, por exemplo, de uma busca no Google. O Facebook não mostra, em compensação, o YouTube mostra. Se eu tenho um canal no YouTube, o YouTube vai me dizer: olha, o cara veio do seu site, o cara veio de uma busca orgânica, o cara veio de uma campanha.